Bom pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai aprender a como listar, e baixar fontes de dados que vêm via FTP, tá? Nesse caso, caso você receba arquivos, via FTP, via algum site, algo assim, tá bom? Tem aqui o site da Yoshidata, Yoshida Click, onde eu tenho aqui as informações de... Eu tenho uma pasta onde eu guardo os exemplos, tá? Onde eu guardo os arquivos de exemplo e eu vou querer baixar essa pasta, tá? do meu FTP, do meu domínio, que é onde eu recebo os arquivos. A gente vai estar utilizando Web Connectors, tudo bem? Web Connectors do Click. Agora eu estou utilizando a versão de março de 2020, tá? Para essa conexão. E vamos embora, vamos fazer essa conexão. Primeiro vou estar abrindo o browser aqui, com o link do Web Connectors. Vou estar vindo em Standard e eu vou estar colocando aqui na conexão FTP-SFTP, tá? Aqui é importante ver se o seu é SFTP ou simplesmente FTP, tá bom? No meu caso é FTP. Então vou estar usando aqui esse FTP List Files and Folders, para listar os arquivos e pastas. Agora aqui a gente vai colocar a nossa configuração para fazer a conexão, tudo bem? Eu estou colocando aqui já o meu hosting, o meu FTP, a porta que eu vou usar, o usuário, senha, e é isso. E aqui o seu caminho, se você quiser direcionar a conexão para algum diretório, tá? Nesse caso aqui eu vou entrar primeiro na pasta raiz, pode colocar um asterisco, tudo bem? Vamos dar um save e run, para ele já executar a conexão. Ele está executando a conexão, ele fez a listagem aqui do arquivo, tá bom? E é aqui que você começa a capturar todos os seus arquivos, tá? Eu vou fazer uma modificação no meu arquivo aqui do FTP. Por exemplo, eu só tenho esse exemplo, tá? Vou estar copiando ele e colando. Então, colocado aqui o exemplo 2, a gente vai voltar aqui para a conexão. A gente pode dar um save run novamente. E ele trouxe aqui o meu arquivo, tá? Arquivo 1 e arquivo 2. Se eu quiser pegar algum arquivo adentrando alguma pasta, é nesse parâmetro aqui que eu vou estar utilizando, tá? Por exemplo, aqui no meu FTP, se eu adentrar a pasta 1, eu tenho outro arquivo exemplo, Vou colocar vou chamar esse aqui de exemplo pasta 1, tá? Então, esse exemplo pasta 1, ele está dentro da minha pasta 1. Eu vou colocar o diretório aqui, /pasta 1. Com isso ele ele listou os meus arquivos que estão dentro da pasta 1, tudo bem? A partir disso, a partir desse teste aqui, a gente já consegue utilizar esses arquivos para download no Click. O próximo passo é pegar essa lista de arquivos. Bom, vou estar direcionando para a minha pasta raiz, que é onde eu tenho mais arquivos, e vou estar colocando essa conexão no Click, tá bom? Observe que aqui, voltando para a pasta raiz, ele trouxe aquele arquivo que estava na pasta 1 também, tudo bem? Por que ele trouxe agora e não trouxe antes? Porque o arquivo ele não pode conter o mesmo nome, tá? Se ele está com nome distinto, se ele está com nome diferente, ele traz a listagem de todos os arquivos, independente da pasta que ele esteja. Antes, como o arquivo exemplo ele estava com o mesmo nome na pasta raiz e também na pasta 1, então ele só trouxe um. Quando você for pegar esse arquivo, ele vai ser o da pasta que você direcionou. No caso, seria o da pasta raiz. Tudo bem? Se você quisesse pegar o da pasta 1, teria que direcionar aqui para a pasta 1. Agora aqui a gente clica no Standard Mod e vamos criar a conexão com a Web Connector. Eu abri um arquivo novo aqui no ClickSense, então eu preciso criar a conexão com o meu Web Connectors. Tá? Como vocês podem ver, aqui a hospedagem é o localhost. Então vou estar copiando esse localhost. Vou criar exatamente essa conexão, como ele indica, tá? Criar nova conexão, WebFile. Enquanto a gente cria essa conexão, só um comentário. Se o seu FTP não precisa de usuário e senha, ou precisa, só que você já tem um endereço direto, você pode passar a conexão direto por esse WebFile, tá? Sem precisar listar os arquivos no Web Connector. Se você não tem a necessidade de listar, tudo bem? Então vamos lá, URL. Vou colocar aqui conexão Connex FTP. Vou dar um criar. E aqui
a gente vai pegar primeiro a listagem de arquivos, tudo bem? Vou só copiar o código como clique em forma aqui, vou jogar e vou jogar essa variável aqui, ó, que ele pede para criar antes, que é da conexão do ClickSense, tá? Essa aqui é uma prática transformar a conexão em variável, tudo bem? Nem sempre é aplicado, você pode colocar aqui a lib da sua conexão se quiser, mas recomendo fazer essa prática aqui de criar variável para não precisar repetir a conexão inteira, né, a string inteira várias vezes. Bom, criamos aqui nossa variável. Aqui a gente já tem a listagem de nomes dos arquivos da nossa FTP. Se eu der um start aqui iniciar, vamos ver um exemplo aqui dentro do arquivo. Vamos criar aqui uma tabela para que a gente possa ver o que ele listou, né, pra gente, quais são os campos, quais são as informações que ele já trouxe. Então aqui eu tenho a data de criação, tenho o diretório. São os dados da tabela normal, tá? Que ele trouxe no exemplo do Web Connectors. Bom, esses aqui são os dados da tabela. Agora a gente vai pegar o nome de cada um desses arquivos e decidir quais deles a gente vai baixar. No caso aqui eu vou querer baixar o arquivo exemplo. Tudo bem? Eu vou querer baixar o arquivo exemplo e o exemplo --2. São os arquivos que eu gostaria de baixar para mim. Então, vou vir aqui em editor de carga de dados e vou voltar para o Web Connectors para fazer a parte 2 da conexão. Conexão 1, listagem. Agora vamos fazer a parte 2 da conexão. Conexão 2. Aqui no Web Connectors a gente vai voltar, tá? E, bom, se for arquivo TXT CSV, você consegue baixar direto por aqui, tá? Pelo estado sólido do arquivo. No caso, como é um Excel, eu vou estar utilizando o FTP Download, que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer download desses arquivos para alguma pasta que a gente pré-determinar aqui no nosso computador e depois a gente vai consumir o arquivo dessa pasta, tudo bem? Ele consegue inclusive fazer upload, tá? Se você precisar mandar diariamente alguma fonte que não é do Click para o FTP, você também pode fazer esse tipo de programação. Vamos aqui para o FTP Download, ele já vai reescrever, né? Já vai utilizar os dados que você estava fazendo. E aqui a gente vai definir o arquivo, tá? Aqui a gente define o caminho direto do arquivo que a gente quer fazer download, tudo bem? Então aqui, por exemplo, o exemplo.xlsx é um arquivo que eu tenho aqui no meu FTP, tá? Para mim fazer o download. E agora eu vou definir um diretório para ele gravar esse arquivo. Então eu vou criar aqui um diretório novo, né? Eu tenho aqui o FTP, vai ser um diretório salvos. Vou chamar ele de salvos. Então eu quero que ele salve os arquivos que ele baixar nesse local. A gente vai dar um run. Ele está terminando aqui o processo de download do arquivo. Legal, ok. Arquivo salvo nesta pasta que a gente acabou de criar. Tá? Pasta de salvos. O nosso arquivo aqui. E a gente pode consumir ele da forma convencional, né? Como se tivesse um arquivo local no ClickSense. Então eu posso vir aqui. Já posso até criar o passo 3, né? Que é a parte de consumir o arquivo. Vou criar aqui a nossa conexão, jogar na pasta do FTP e criar uma conexão com os meus arquivos Excel ou seja qual for o formato baixado, tá bem? Aqui vou colocar o de vendas, que é o que eu sempre uso aí nos meus exemplos. Beleza, essa parte de dados aqui, ele vai consumir os dados dos arquivos que estiverem nessa pasta FTP. Lembra que eu falei da parte 2 aqui, que eu só queria baixar 2 arquivos? Bom, vou vir aqui na minha conexão e vou estar alterando as minhas conexões de listagem 1 e 2 para fazer a sequência do nome, né, dos arquivos que eu quero baixar. Vamos voltar lá para o Web Connectors. Ó, primeira parte, repassando, né, o passo a passo. A gente vai listar as pastas e arquivos. Então vamos vir aqui no parâmetro. Eu quero listar somente da pasta raiz, tá? Lembra que aqui estava o asterisco?
Bom, vou querer listar somente os arquivos da pasta raiz. Vou dar um run. Ele vai listar aqui para mim todos os arquivos da pasta raiz. Arquivos e listas, né? Data preview, tá vendo? Todas as pastas e arquivos, tá? Então vou vir aqui, vou dar um copiar nessa conexão. Vou lá no ClickSense, crio uma variável, né, com o nome da minha conexão que eu criei. Vou vir aqui onde está a conexão, vou colar ela. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um filtro nela. Então, where, o que eu vou querer? Eu vou querer somente os arquivos que são Excel, certo? Somente esses dois arquivos aqui que é o que eu vou pegar. Então, onde está o name, vou fazer o filtro aqui no name. Meu name é WildMatch name, somente arquivos que contenham XLSX. Então, vou dar aqui um asterisco, ponto, XLSX, igual, maior, né, que 0. Ou seja, somente quando ele achar esse nome aqui, esse final de nome XLSX, que é o que ele vai me trazer a listagem. Depois, eu vou estar renomeando esse nome, esse campo aqui para name mesmo. E vou estar pegando cada um desses names e trazer aqui para a minha conexão 2. Tá? Vamos fazer aqui a nossa conexão 2 novamente. Ele sempre sobrescreve o arquivo que está na pasta, tudo bem? Então, se você precisar baixar mais de uma vez o arquivo, ele sempre vai sobrescrever. Deixa eu ver se a conexão já está montada. Não tem problema. Vamos dar o salve e run de novo na nossa conexão de download. Ele vai fazer aqui o download do arquivo. Assim que ele terminar, ele vai trazer para mim a conexão. Ok, vamos dar um copiar. Vamos colar aqui a conexão 2. Tá? E o que a gente vai fazer aqui na conexão 2? A gente vai dar um for each, né? Um loop. For each a in field value list. Aqui a expressão que a gente vai trabalhar vai ser a name. Tudo bem? E aqui no final a gente vai dar um next a, para ele baixar os dois arquivos, né? Ele vai baixar primeiro o Excel, depois o Excel 2. Tudo bem? Então aqui o a, que é a nossa variável que vai rodar o nome dos arquivos, a gente vai colocar aqui no lugar onde está o Excel, onde está o nome do arquivo. Olha, ele gera o password criptografado. Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui que é o nome do arquivo. Tá? Então no lugar desse, a gente vai colocar a nossa variável a. Ele vai rodar os dois, depois ele vai fazer o load das duas tabelas. Tá bem? Logo depois que ele rodar esses dois arquivos, logo depois que ele fizer o download, eu não vou mais precisar dessas tabelas aqui de informações, tá? Então a gente pode dar um drop tables aqui. Essa tabela e essa tabela da listagem aqui eu também não vou precisar mais. Então a gente pode dar um drop tables, ponto e vírgula. Vamos rodar agora o nosso script que baixa os arquivos do FTP para a pasta e ver o resultado. Com o script finalizado, a gente pode ver aqui no resultado do log, né, que tivemos dois arquivos na nossa primeira lista, né, na nossa tabela de lista. Tivemos duas linhas que a gente considerou para baixar, tá? Que seria as listas que terminam, né, o nome do arquivo que termina com XLSX. Então ele só pegou duas linhas ao invés das 5, né, ao invés de pegar todas as pastas aqui que contém no FTP, pastas e arquivos. Só pegou o arquivo FTP, só o XLSX do Excel. Depois, no download, ele fez primeiro o download do primeiro arquivo, depois o download do segundo arquivo, finalizou. Aí na tabela de vendas, que são os arquivos do Excel, ele baixou o primeiro arquivo, né, tem 19.999 linhas, e depois ele baixou o segundo arquivo com a mesma quantidade de linhas, então no total eu fiquei com 39.998 linhas, tá bom? Se a gente vir aqui na pasta, a gente vai ter os campos do Excel para trabalhar. Então, pode apagar aquela tabela que a gente criou primeiro. Tem todos os campos aqui do Excel para a gente trabalhar. E se a gente olhar na nossa pasta onde guarda os arquivos, a gente vai vir aqui nos arquivos salvos, vai ver que ele fez o download dos dois arquivos. Tudo bem? Bom, essa aí foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado aí